Olá, indignados! Olá, indignadas! Sejam muito bem-vindos ao Indignados Anônimos. E hoje vamos falar da redução da jornada de trabalho. Garanto que vocês devem ter visto aí nas redes sociais, alguns jornais, o pessoal falando aí da redução de escala de 6 por 1 para 5 para 2, ou de 44 horas para 40 horas semanais. E tá rolando muito alvoroço, muito disse-me-disse nesse assunto, né? De um lado, gente com interesse fala aquilo que convém, do outro lado, o pessoal com outro interesse fala aquilo que também convém, né? E aí tem muita gente pró, muita gente contra, tem muitos argumentos a favor, muitos argumentos contra, mas também tem muita mentira, né? Muita desinformação, muita gente enviesada, e é fácil ficar perdido no meio desse turbilhão, né? Sem saber o que é a verdade, para onde correr. Hoje você vai ver aqui, vai tirar suas próprias conclusões, porque a gente vai fazer um estudo aqui juntos. E não vou sou eu que vou dar minha opinião, você vai tirar suas próprias conclusões desse tema e vai saber de uma vez por todas o que você acha disso, né? Como você se põe aí nesse cenário, se você é a favor ou contra, saber o que é verdade, o que é mentira, o que é fato e o que não é. E antes de continuarmos, vocês que já devem ter acompanhado os outros vídeos do canal, perceberam que esse canal é um canal raiz, né? Eu não sou bonito, não sou carismático, não tenho super edição aqui com o meme passando e etc. Aqui é só uma conversa. Mas eu tenho a verdade, aqui eu tenho o compromisso de dizer a verdade, custe o que custar, mesmo que ela não seja agradável, né? E infelizmente no nosso país a verdade geralmente não é agradável, mas meu compromisso aqui é passar a verdade para você sem viés, sem interesse, sem dissimulação, ok? Então vamos começar aqui o nosso estudo a respeito desse tema. Vamos entender primeiro o que é jornada de trabalho. Para quem, né, não sabe a fundo, você já ouviu esse termo, mas o que é isso na prática? A jornada de trabalho é uma definição de carga horária que o trabalhador pode fazer. Então, no Brasil hoje, o trabalhador ele pode trabalhar o máximo de 44 horas semanais e no máximo 8 horas por dia. Isso quer dizer o quê? Geralmente, acaba se trabalhando de segunda a sexta, 8 horas, e mais 4 horas no sábado para fechar as 44. Não quer dizer que a pessoa não possa trabalhar mais que isso. Quer dizer que se ela passar desse período, ou 8 horas diárias, ou 44 horas semanais, é considerado hora extra. E aí essa pessoa tem que receber um adicional de 50% ou mais, dependendo da convenção sindical ou da empresa, por aquela hora que ultrapassou esse período. E o que é a redução? A proposta de redução, aí tem mais de uma acontecendo, seria reduzir esse período de 44 horas semanais para 40 horas semanais, algumas das propostas, né? E talvez mais ainda, né? Talvez reduzir ainda para 36 gradualmente. A redução após um ano para 40 horas semanais, depois a redução de uma hora por ano até chegar a 36 horas semanais, e a escala seria 4 por 3, ou seja, a pessoa trabalharia só 4 horas por dia. Tem outras propostas, algumas param em 40, outras pulam para 36 direto, mas a ideia seria essa redução, tanto da carga semanal quanto da quantidade de dias trabalhados. E por que esse assunto dessa redução, né? Por que isso está acontecendo? A redução da jornada de trabalho, ela é normal, ela acontece ao longo da história. E hoje, nesse número de 44 aqui no Brasil, ele já teve reduções, né? Talvez o pico da jornada de trabalho ela tenha acontecido ali na época da Revolução Industrial. Naquela época trabalhava-se comumente 72 horas semanais. E em alguns casos chegava a 96 horas semanais. Dá para acreditar? Você consegue imaginar o que é isso? Você trabalhar 96 horas semanais, era 16 horas por dia, de segunda a segunda. A pessoa só parava de trabalhar para dormir. E muitas vezes as crianças trabalhavam também nesse regime, viu? E aí, né, felizmente, o mundo veio passando por reduções nas jornadas de trabalho, né? No Brasil, começo do século passado, não tinha uma regulamentação, mas costumava-se trabalhar 60 horas semanais. Quando veio na época de Vargas, né, a implantação da CLT, fixou-se a jornada de trabalho em até 48 horas semanais.
em 8 horas por dia, ou seja, segunda a sábado, 8 horas por dia. Acima disso, horas extras. Em 1988, houve outra redução. Foi quando a gente reduziu das 48 horas que antes para as 44 horas que hoje temos, né? E agora volta-se essa ideia de mais uma redução para as 40 horas semanais em algumas propostas e até 36 em outras propostas. Mas e por que esse assunto está em alta, né, agora? Porque hoje seria o dia, né? A hora que você está vendo esse vídeo pode ser que já tenha acontecido ou não, mas hoje seria o dia que o governo enviaria para o Congresso para a proposta de lei para a redução dessa jornada. E assim, tem vários argumentos de vários lados, né? Mas os principais, de um lado, o pessoal que é a favor, fala-se muito que vai ter melhoras da saúde, melhoras da qualidade de trabalho, mais tempo do trabalhador para sua família, para lazer, para fazer outras tarefas, para estudar, e diminuição do desemprego, ou seja, gerar mais empregos. Do outro lado, fala-se que seria o pior para a economia, né? Mais custo para as empresas, mais custos repassados ao consumidor, e o oposto, do lado de lá, fala que vai aumentar o desemprego, ou seja, redução dos empregos, menos empregos. Isso está em alta porque provavelmente essa proposta foi enviada hoje, né? Nessa hora que você está vendo esse vídeo aí, o governo deveria enviar essa proposta hoje para o Congresso, não sei se foi enviado, porque eu gravei um pouco antes, mas está em alta por causa disso. E vamos entender então o que é verdade, como que funciona, o que é falácia e o que não é. Você vai entender junto comigo. O primeiro ponto a ser levado em conta aqui é que essa redução não é coisa do Brasil, tá? Isso é uma tendência global e ela é liderada pelos países mais desenvolvidos, pelos países ricos. Hoje não existe no mundo nenhum país desenvolvido, nenhum, zero países ricos, cuja jornada de trabalho é mais que 40 horas. Ou seja, todos os países ricos e desenvolvidos têm jornada de trabalho de 40 horas ou menos. Então aí já fica o primeiro ponto de alerta, né? Eu sei que o Brasil, a gente tem esse hábito de seguir os maus exemplos, né? A gente vê se, olha, fulano foi pelo caminho A e se deu muito bem. Cicrano foi pelo caminho B e se lascou. A gente vai para qual? Vamos no caminho B. E aí pra gente vai dar certo. No Brasil a gente tem esse hábito, né? Então a gente segue o grupo que dá errado e fala que vai dar certo só pra gente. Mas assim, eu acho melhor seguir os bons exemplos, né? Vamos seguir as pessoas que fizeram as coisas e se deram bem. Então fica aí o primeiro ponto de atenção para você levar em consideração. Os países ricos e desenvolvidos trabalham 40 horas ou menos. Os demais, alguns trabalham mais de 40 horas. E aí vai de você, né, da sua decisão aí, qual grupo você quer estar, né? Qual grupo você acha que o Brasil deve estar. E agora vamos entrar na mecânica do negócio. Como que funcionaria isso? Isso gera emprego ou gera desemprego? Vamos entender como que realmente isso funciona. Para a gente entender isso, vamos imaginar uma fazenda. Nessa fazenda, a plantação é calculada por metro quadrado. Cada trabalhador consegue, em uma hora, plantar 1 metro quadrado. Ou seja, durante uma semana, trabalhando 44 horas, um trabalhador planta 44 metros quadrados, ok? Imagina que essa fazenda tem 10 trabalhadores. Os 10 trabalhadores, ao longo de uma semana, plantam 440 metros quadrados, certo? 44 metros quadrados por trabalhador, 10 trabalhadores, 440 metros quadrados. Agora imagina que houve a redução da jornada de trabalho para 40 horas. E agora cada trabalhador só pode trabalhar 40 horas por semana. Cada trabalhador trabalhando 40 horas por semana, 10 trabalhadores, 1 metro quadrado por trabalhador, resultado, 400 metros quadrados plantados em uma semana. E aí faltou 40 metros quadrados. Como que essa fazenda, o que o fazendeiro vai fazer para conseguir plantar os 440 que ele fazia antes, que ele plantava antes? E aí tem dois jeitos.
Um jeito seria pagar hora extra, né? Ele deixar os mesmos 10 trabalhadores trabalhando 44 horas como antes. Mas como a jornada agora é de 40, as 4 horas extras aqui, eles recebem um pouco mais. São horas extras. Ou o jeito talvez mais sensato e até menos custoso seria esse fazendeiro contratar mais um funcionário. Porque aí teríamos 11 funcionários trabalhando 40 horas semanais, com uma produtividade de 1 metro quadrado por hora, resultado, 440 metros quadrados plantados por semana. Ou seja, a cada 10 trabalhadores que a gente tinha, né, para manter aquela mesma produção anterior, precisaria de mais um. E aí, você de casa me responde. A gente aumentou ou diminuiu os empregos? Se a gente tinha 10 pessoas trabalhando, passou para 11, o que aconteceu? Aumentou os empregos, certo? O desemprego caiu. E aí, bom, nesse primeiro momento você pensa, legal, então mais pessoas trabalhando. Ótimo. Porém, alguns argumentos contrários falaram uma coisa que acende uma luz vermelha na sua cabeça. Mas espera aí, e os custos disso? Porque o salário não reduz, certo? Eu não sei se eu comentei aqui, mas se eu não comentei antes, anota aí. A redução da jornada de trabalho sem redução do salário. Então a pessoa trabalhava 44 horas, ganhava X, ela vai trabalhar 40 e continuar ganhando X. E aí você pensa, pô, mas e o fazendeiro? Ele antes pagava um valor por 10 funcionários. Agora, para produzir a mesma coisa, ele vai ter que pagar 11 funcionários. Ele aumentou um funcionário e não aumentou a produção dele. Como é que a gente paga isso? Vai quebrar a fazenda? Vai quebrar a economia? O Brasil vai parar? Como é que vai ser? Calma que a gente vai analisar como é que isso funciona. A primeira coisa que tem que ficar claro, antes da gente chegar nessa parte aí de ver como que esse custo é bancado, é que ninguém está falando que esse custo da empresa é igual à valorização do trabalhador. Porque esse custo é o quê? É o trabalhador ganhando melhor. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Entender isso bem para você tirar suas conclusões. Então, assim, quando você ouvir alguém reclamando, vai aumentar o custo da empresa, lembre-se que esse custo é o trabalhador tendo aumento de salário. Porque, né, se você trabalha menos tempo, ganha o mesmo, a sua hora vale mais. Então você, que é trabalhador, o seu trabalho passa a valer mais, ok? Você vai ter um aumento de salário. Talvez você não tenha aumento no seu fim do mês, né? Se você fizer horas extras, vai ter um aumento, mas você vai ser valorizado, você vai valer mais. Então, só para deixar claro isso. É custo da empresa? Sim, mas é valorização do trabalhador também. Mas aí, como que a gente fecha a conta? Como que a fazenda, que agora tem um funcionário a mais e não aumentou a produção, como que ela fecha essa conta? Bem, a primeira coisa que acontece, né, isso foi visto amplamente nos países que já fizeram essa redução de jornada, é que a produtividade aumenta. Quer dizer o quê? O trabalhador, talvez por estar menos cansado, menos estressado, ele produz mais do que ele produzia antes. Então, não necessariamente, se ele trabalhava 44 horas semanais e passa para 40, tudo que ele produziu na semana diminui tão drasticamente. Então, vamos supor, pode ser que antes o trabalhador que plantava 1 metro quadrado por hora, talvez agora ele planta 1,1. Então, a produtividade dele aumenta, tá? Então, nas 40 horas que ele trabalha agora, ele consegue fazer mais do que o esperado. Então, a produtividade aumenta e compensa um pouco essa diferença aí. Um outro ponto, como isso é pago, é pela redução da desigualdade social. Mas como assim? Como que a desigualdade social reduzir vai pagar isso? Bem, lembra que eu falei que o custo da empresa é aumento do valor do trabalhador, ou seja, o trabalhador ganha mais por hora? O Brasil é um país com muita desigualdade social, né?
E quando vem uma medida dessa que aumenta o valor da hora do trabalhador, a gente está reduzindo essa desigualdade. Se tem uma pessoa mais trabalhando, mesmo que não seja tempo integral, né, que seja o meio período, ou talvez um dia só por semana, mas ele aumentou a renda da família. Ou, se o empregador decidiu manter aquela pessoa fazendo horas extras, né, continuou trabalhando 44 horas semanais, por exemplo, e está ganhando 4 horas extras, a renda da família também aumentou. E aí você pergunta, mas o que tem a ver? O que tem a ver a gente reduzir a desigualdade social com pagar a conta da empresa? Se você olhar os países ricos, eles têm níveis de desigualdade social baixas. O Brasil é um país que tem desigualdade social alta e não é um país rico. E aí você deve estar entendendo a relação já, né? Ou seja, países de desigualdade social baixa são ricos. Mas por que isso? Porque um país que a desigualdade social é baixa é mais rico. Isso é uma coisa meio complexa, né, de se explicar ao todo, mas se você for olhar apenas o cerne, é simples de entender. Se a desigualdade social é mais baixa, quer dizer que mais pessoas ganham bem, também quer dizer que mais riqueza é gerada. Ou seja, se as pessoas, se as famílias, os trabalhadores, eles têm mais dinheiro, eles têm mais riqueza. E o que eles fazem com mais riqueza? O que os ricos fazem com dinheiro, gastam. Ou seja, se a desigualdade social cai e a renda da população sobe, o consumo também sobe. Quer dizer que essa população ela vai ter mais dinheiro e vai gastar mais. E se a população está gastando mais, está comprando mais, tem que ter alguém para vender, certo? Alguém tem que estar produzindo para vender, atender esse consumo maior. E aí volta lá para a empresa. Aquela empresa que antes vendia uma quantidade X e teve um custo que aumentou, como a população agora ganha mais e compra mais dela, ela ganha na venda. Ou seja, ela agora passa a vender mais. Então essa riqueza gira. Por isso que o país rico, onde a desigualdade social é baixa, quer dizer o que a população ganha bem, ele é rico. Porque a riqueza é distribuída e ela gira. Ao passo que no país com a desigualdade social alta, igual o Brasil, e é uma coisa que infelizmente, né, nem todo mundo percebe, acho que os empresários muitas vezes não percebem, né, é que se a população é pobre, ela não gasta. Se ela não gasta, a empresa não vende. Ou seja, nos fins das contas, isso se torna receita para a empresa e essa receita anula e às vezes até supera aquele custo que inicialmente ela teve. Óbvio que essa transição não é da noite para o dia, né? A primeiro momento, provavelmente sim, as empresas vão ver um aumento de custos sem um aumento de receita. Mas essas mudanças são como tudo que a gente tem na vida, né? Às vezes você faz um tratamento aí, sei lá, uma cirurgia. No começo é ruim, mas o ganho vem depois e ele é substancial. Talvez não tenha ficado muito bem explicado essa parte da desigualdade social, porque eu falei bem rápido, né? Porque que a desigualdade social mais baixa gera mais riqueza. E fica aí, vou fazer um vídeo para explicar isso aqui em detalhes, tá? Para quem quiser, tiver curiosidade. Mas espero que tenha dado para você entender aí essa jornada de trabalho, essa redução da jornada de trabalho e tirar suas próprias conclusões, né? E você decidir aí o que você acha que o Brasil deve fazer, né? Lembrando que hoje os países ricos eles não estão mais nas 40 horas, tá? Eles já estão reduzindo mais ainda. Então já tem muitos países aí com 38, 36, até 32 horas de jornada de trabalho. E aí fica assim, né? Se eu posso dar uma opinião no vídeo, é aquela que eu já acabei deixando escapar antes aí, né? Eu acho que a gente tem que seguir o grupo que deu certo, né? A gente ficar querendo fazer, repetir os passos de quem deu errado e esperando que vai ser diferente pra gente, é loucura, não vai funcionar. Bem, se você acha que o conteúdo valeu a pena, se inscreva no canal, deixe seu curtir. E se acha que vale a pena compartilhar com alguém aí que se interessa por esse assunto, compartilhe também.
Não se esqueça de ver esse vídeo aqui também, que eu vou deixar. E um abraço, até o próximo Indignados Anônimos.